Olá! Hoje conversaremos um pouquinho sobre um assunto tão importante, que é o bullying. Assunto esse que não pode deixar de ser falado, seja dentro das escolas, seja em casa, seja nos contextos onde existe uma sociabilidade. O bullying pode ser praticado em vários ambientes. Nesse vídeo em especial, eu vou focar na questão do ambiente escolar. E o público a qual eu vou me referir é o adolescente, crianças e adolescentes de maneira geral. Vou compartilhar com vocês agora uma tela que vai falar um pouquinho sobre essa questão do bullying. Vamos lá. Primeira coisa aqui, né, é o que é bullying? Opa, vamos voltar aqui. O que é bullying? Bullying trata-se de uma palavra de origem inglesa, utilizado para descrever violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por uma pessoa ou um grupo de pessoas com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. Essa é uma ilustração, né, que mostra bem essa questão do bullying, mas que vale a pena a gente pensar no bullying como 3 aspectos essenciais e que a gente vai estar sempre muito atento. E que aspectos são esses? A agressividade é o primeiro deles. Lembrando que essa agressividade pode ser tanto do ponto de vista físico, como também uma agressividade do ponto de vista psicológico. A repetição, essa é uma característica fundamental aqui no bullying. Então, um ato isolado não se caracteriza como um bullying, mas a repetição desse ato violento, né, para essa pessoa, aí sim é caracterização de bullying. E essa agressividade, ela também ocorre onde existe uma diferença, um desequilíbrio entre os envolvidos. Então, esse desequilíbrio, lembrando novamente, ele pode ser tanto do ponto de vista de um porte físico, um número de pessoas, caso estejamos falando aí de um grupo atacando um único indivíduo, mas também a gente pode estar conversando sobre uma questão de um desequilíbrio de ordem psicológica. Bullying realmente não é brincadeira, bullying não é legal. E eu gosto de dizer essa frase, bullying não é legal, pois pode trazer consequências psicológicas. Bullying não é legal, pois pode trazer consequências ligadas ao judiciário. E quais são os tipos de bullying? Tem vários tipos de bullying e muitas vezes eles aparecem interligados. Então, existem situações em que a pessoa sofre mais que um tipo de bullying, mas normalmente um desses tipos acaba se sobressaindo. Por isso, nós fazemos essa divisão que é muito mais acadêmica e facilita aqui na hora da explanação. Então, temos o bullying físico, temos o bullying psicológico, temos o bullying moral, onde acaba se falando aí sobre a moral dessa pessoa, o bullying verbal, o bullying sexual, o bullying social, muito mais comum entre as meninas, onde acaba ficando aí, tendo um isolamento social, o bullying material, onde a gente também estatisticamente consegue perceber que esse bullying é muito mais comum entre os meninos, e o bullying virtual ou cyberbullying, né? Que atualmente tem sido aí um dos bullying muito praticados. E como eu disse para vocês anteriormente, a prática do bullying tem consequências.
E aí vem a pergunta: bullying é crime? Se a pessoa for maior de idade, né, é sim crime, é considerado crime, e como algo criminoso, tem as consequências ligadas, né, à lei, previstas pela lei. Então, tem penalidades previstas pela lei. Quando um menor de idade acaba praticando bullying, como é que fica isso? Aí entram as é uma infração penal, e as medidas socioeducativas podem entrar em ação, que são medidas socioeducativas previstas pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentre essas medidas, o que pode acontecer é, inclusive, desse adolescente entrar num esquema de internação por uma instituição prevista pelo ECA, como, por exemplo, uma fundação casa. Quais são os efeitos do bullying, né? Nós sabemos aí que tem efeitos do ponto de vista emocional, né? E que podem abalar esse adolescente, essa criança, esse adolescente, ele pode chegar aí a desenvolver problemas emocionais, dentre eles a depressão, tá? É algo que acaba sendo aí, inclusive comum. Um estresse pós-traumático, né? Ele pode ficar muito estressado, tornar-se também um agressor, então acaba entrando naquele ciclo, né, de uma repetição de uma violência. Então hoje ele é o agredido, amanhã ele passa a ser o agressor. A ansiedade, né, imagina o nível de ansiedade que acaba sofrendo aí uma pessoa que é vítima do bullying. Muitas vezes não querendo voltar para a escola, ficando preocupado com o que vai acontecer, não consegue muitas vezes dormir direito à noite, né? Enfim, situações que acabam causando, inclusive, problemas de ordem psicossomáticas, que entra aqui a questão dos problemas gástricos, dor de cabeça, né? Dores não específicas. Outra questão é o medo de se expressar. Ele fica tão amedrontado que ele nem sequer consegue se expressar direito. E junto com isso, entrando numa perda da autoestima, que pode desencadear em problemas ainda muito mais sérios, como, por exemplo, problemas de relacionamento, o abuso de álcool e drogas, a automutilação e levando, inclusive, a algo que não teria retorno, que seria o suicídio. Então, bullying é algo realmente muito sério, é algo que precisa ser parado, é algo que precisa ser repensado. Bullying não tem como a gente realmente tolerar esse ato. E como pode ser visto, né? De que maneira aqui no Brasil, já que não existe uma palavra, não existe uma tradução exata, mas existem sinônimos que podem estar relacionados ao bullying. E que sinônimos são esses aqui no Brasil? O que não dá para a gente tolerar, né? E o que não dá para a gente ter como algo comum e que a gente não, né? Enfim, que vai passar desapercebido. Não vai passar desapercebida. Né? A gente tem que estar realmente muito atenta a essas questões, como, por exemplo, colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences. São palavras, verbos que são sinônimos de bullying. Não dá pra gente
saber que isso está acontecendo e simplesmente se calar e simplesmente não fazer nada. As escolas têm que ter atitudes muito sérias em relação a isso. As famílias têm que estar atentas, tanto em relação à vítima como em relação ao agressor. O que está acontecendo, né? Que comportamentos esses adolescentes estão tendo dentro de casa que fazem com que os pais comecem a perceber que algo errado está acontecendo. Teve alguma mudança no comportamento desse adolescente? Por exemplo, ele está mais isolado, não conversa, percebe que ele está mais tristonho, preocupado, ansioso, não está dormindo, não está comendo, está roendo unhas, né? Enfim, muitas questões que os pais podem realmente estar antenados e perceberem dentro desse comportamento desses adolescentes e que devem ser revistos. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os papéis do bullying, né? Que papéis são esses? Eu gosto bastante dessa imagem porque ela traz aqui a imagem de pássaros em cima, num poste, em diferentes níveis, né? Então nós temos o pássaro da parte de cima, os pássaros da parte do meio e os pássaros da parte de baixo aqui. E nós vamos fazer uma relação desses pássaros com os papéis envolvidos aqui no bullying. O primeiro deles seria o alvo, os alvos do bullying. Então, os alvos do bullying nada mais são do que as vítimas do bullying. Muitas vezes, esse adolescente, essa criança, ele é apenas vítima do bullying. Em outros momentos, ele pode ser alvo, então ele pode ser a vítima, mas ele também pode ser o autor do bullying numa outra situação. Um exemplo disso seria o adolescente que sofre bullying na escola, mas chega em casa e aí ele passa a praticar o bullying com o irmão mais novo, com o priminho, com o vizinho, enfim. Ele pode ser, então, alvo e vítima ao mesmo tempo. Temos também aqueles que são apenas o autor do bullying. Mas, independente de ser alvo, de ser autor, ou de estar naquele momento apenas olhando, sendo a testemunha, todos aqui são, de fato, testemunhas do bullying, né? E a testemunha do bullying, muitas vezes o adolescente está lá e fala, mas eu só vi, eu não participei, né? Eu só vi o meu colega fazendo, praticando bullying com o outro. Se você viu, você é testemunha. Se você é testemunha, você tem responsabilidades também como testemunha, né? E você também pode ter atitudes como testemunha, como, por exemplo, contar para a direção dessa escola, né? A testemunha também pode sofrer, né, do ponto de vista psicológico, pois ela pode também estar de alguma maneira abalada emocionalmente por conta daquela atitude violenta. Então a testemunha, ela também tem um papel muito importante aqui dentro dessa situação de bullying. Então, e o que deve ser feito? O que a gente pode pensar aqui como possíveis soluções para que seja realmente parado com essa prática de intolerância? Primeira coisa, realmente, é informar a direção da escola, informar os pais dos envolvidos.
Se necessário, né, se isso realmente não conseguir ser resolvido dentro do contexto escolar, ali dentro da situação do ambiente escolar, informar a Secretaria da Educação. Em casos mais graves, entrar em contato com o conselho tutelar, buscar apoio psicológico a todos envolvidos, né? Porque pode ter realmente consequências muito sérias aí. E, se necessário, inclusive, buscar por apoio de ordem psiquiátrica. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e respeito ao ser humano. Precisamos entender que vivemos num mundo onde as diferenças, onde a diversidade deve ser respeitada. Não podemos ter como algo comum a violência, fechar os nossos olhos para ela. Precisamos aprender a tolerar. Precisamos acabar com a cultura da intolerância. Precisamos respeitar o nosso próximo. Eu gostaria de agradecer e meu contato está à disposição. Até logo.